Olá, mamães de CSPD, passadinha rapidinha para tentar fazer uma explicação rápida e breve sobre a diferença das variantes, né, da deficiência de CSPD, o que tem trazido muita dúvida por questão de restrições, tá? Primeiro, gente, que deixa eu esclarecer algumas coisas. Se vocês forem buscar informações em sites fora do Brasil, vocês vão enxergar que existem restrições alimentares maiores do que as do Brasil. Nilson, isso é determinado pela variante? Não é determinado pela variante, tá? Quando a gente alega que as restrições fora do Brasil são do Mediterrâneo, que é só para variante mais severa e blá blá blá, é uma alegação um pouco errada. Eu mesma cometi essa falha muitas das vezes lá atrás, mas eu tô aqui para tentar esclarecer e tentar explicar, tá? Geralmente, toda associação fundada fora do Brasil, toda associação que tenta atualizar informações sobre a deficiência de SPD, elas batem na tecla de duas restrições, tá? Que se tiver que ser feita, teria que ser feita por todo tipo de variante, independente da variante ser severa ou ser branda, mas que hoje, atualmente, ela é enxergada mais como um aconselhamento do que como uma regra, tá? E quando eu aconselho a seguir elas ou não, eu vou explicar tudo isso para vocês. Primeiro que nós temos que entender que muitas associações colocaram todos os leguminosos como restrito, né, como aconselhamento da restrição por conta do feijão de fava, pelo fato de que o feijão de fava, até hoje, o único leguminoso comprovado cientificamente por estudos por estudos acadêmicos e tal, que ele é sim um indutor de hemólise por conta dele conter a divisina e ele conter B-glicosidase. Porém, todos os outros leguminosos que também contêm a B-glicosidase, contêm uma quantidade mínima de B-glicosidase que nem é ativa dentro do leguminoso, assim como no caso do feijão de fava, ela é 70 vezes maior a quantidade dela e ela é ativa 100% dentro do feijão de fava, coisa que nos outros leguminosos ela não é. Então, seguindo por essa lógica e por essa analogia, a gente tem que entender que esses leguminosos não têm potencialização para causar uma hemólise severa no indivíduo. Nem chega a causar uma hemólise no indivíduo. Nilson, mas e alguns relatos de crianças que já comeram ervilha e passaram mal e tal? Existe muito mais precipitação do que confirmação, tá? Até hoje, alguns países, eu tenho estudado e tenho analisado, alguns países nem chegam a fazer a alegação da restrição dos leguminosos. Até hoje, com certeza absoluta, os únicos que fazem essa alegação é o site do Sr. Del Becker, né, que mora aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, e da Associação Italiana, que na realidade a Associação Italiana ela nem bota como uma regra a ser seguida, ela bota como, em alguns casos, é aconselhável restringir todos os leguminosos, assim como ela também coloca que em algumas situações é aconselhado não introduzir a medicina chinesa no indivíduo com a deficiência de CSPD. E sabe por que existe essa cautela quanto à medicina chinesa? Pelo simples fato de que a medicina chinesa é meio que um segredo, é meio que um mistério. A gente não tem rotulagem de medicina chinesa. Muitas das vezes a gente não sabe o que tem ali naquela medicina, sabe? Ou até mesmo no alimento. Alguns alimentos ali até tem uma comprovação de sua indução ao hemólise, porém não é 100%. Então, pelo fato de não ter certeza, sabe, se pode causar ou não, o que tem ali e o que não tem, é aconselhado evitar. Vocês estão entendendo? Por não saber, é totalmente diferente de quando a gente sabe e de quando a gente tem certeza do que tem. E se a gente pode consumir ou não, vai depender do que vai ter ali. Então é por esse motivo, sabe? Atualmente, até hoje, de mais de 10 mil membros dentro do grupo, dentro do projeto, eu conheço vários casos de variante mais severa, né? Entre aspas, né? Mais severa. Por que é dito mais severa? É dito que é mais severa porque a quantidade de produção dela da enzima é menor do que para quem tem a variante africana. A variante africana pode até atingir um nível normal. Só que
Eu conheço muito mais casos de criança que sofreu paralisia cerebral por conta da decorrência da hiperbilirubinemia no nascimento, em criança que tem variante branda, do que criança que tem a variante severa. Até hoje eu conheço um caso da variante severa que a criança tenha sofrido a paralisia cerebral, enquanto nesse momento eu conheço, acho que são só de uma mãe, são 2 casos e mais um caso de uma ex-moderadora. Eu conheço uns 4 casos aí da variante branda, não é nem a variante severa, tá? E também a questão de hemólise. Eu conheço muito mais casos de crianças que têm a deficiência da forma branda que chegaram a precisar de transfusão de sangue do que quem tem a variante severa. Aliás, então qual é a diferença? O porquê que essas crianças hemolizam e geralmente quem tem a variante mais severa não hemoliza tanto assim? Pelo simples fato que eu venho comentando com vocês, né, ao longo desses quase 7 anos de projeto, pelo fato de que quando a criança ela tem a deficiência da forma mediterrânea ou com uma mutação que acarreta ela da forma mais severa, tende-se a ter um cuidado extra com aquela criança, enquanto com a criança que tem a variante branda, muitos negligenciam os sintomas, muitos negligenciam as restrições, não se preocupam com as restrições, tá? E olha que essas crianças que eu conheço que tem a variante severa consomem. Ai, desculpa, gente. Consomem leguminosos, tá? Aonde que entra a restrição dos leguminosos que são citados, que não são feijão de fava, gente? Essa restrição, gente, desculpa, eu tô super incomodada com o meu cabelo, né? Não devia nem estar fazendo isso, mas ok, vamos lá. Essa restrição, na realidade, o médico, ele só se atenta a isso, não é nem porque a criança apresentou algum sintoma, é geralmente quando a criança, ela tá com a saúde debilitada. Geralmente, se essa criança tem um quadro recorrente de hemólise, aí sim, o médico vai fazer 2 coisas. Primeiro, aumentar a dieta dessa criança para poder tentar identificar se é um caso de indução de alimento ou se é um caso que essa criança está com a imunidade baixa, alguma virose, alguma coisa que não está sendo descoberta. Né? Aí, primeiro, a questão de aumentar a dieta. Segundo, é a investigação clínica, é fazer vários exames de patologias que não seja só deficiência de SSPD. Porque uma coisa que a gente tem que entender, gente, independente da criança ter deficiência de SSPD, seja severa ou seja branda, uma coisa que vocês precisam compreender é que se a criança tem uma outra patologia, algum outro tipo de problema, seja alguma outra deficiência ou alguma doença crônica, com certeza a tendência dela ter as hemólises recorrentes é mais fácil do que quando uma criança tem a saúde perfeita e só tem a deficiência de SSPD. Mas isso é culpa da deficiência de SSPD? Não, é culpa de que a criança está com outras patologias, a criança está com outras coisas que precisam ser tratadas. E como ela tem deficiência de SSPD, com certeza, isso gera um estresse oxidativo e leva ela a hemolizar com mais facilidade. Eu tenho casos de crianças que tiveram internações recorrentes por alguns problemas como amidalite adenoide e até retirar a adenoide e a amidalite, os pais não tiveram sossego. E durante os períodos de internação por conta da amidalite e da adenoide, essa criança sempre teve um processo meio que não tão severo, mas meio que leve da hemólise identificada ali no hospital. Mas por que, Nilza? É porque a criança está com a deficiência muito severa? Não, gente, é porque a criança adoeceu. É porque a criança adoeceu, não foi... É algo que provoca um estresse recorrente, porque quem tem amidalite e adenoide precisa da cirurgia, e até ter a cirurgia vai entrar em quadros infecciosos recorrentes, que podem levar às hemólises, gente, dependente da variante. Isso é um fato, sabe? É um fato que a gente tem que compreender e que a gente tem que entender que, às vezes, a gente tem que se preocupar muito mais da criança adoecer com outras coisas do que com a deficiência. A gente tem que se preocupar muito mais em combater outras coisas, em identificar a causa. Porque ninguém hemoliza do nada, sabe? Ninguém tem hemólise simplesmente porque tem a deficiência de SSPD. É que nem um comentário que eu vi, gente, é muito errado. Uma pessoa disse, eu tenho a deficiência e por conta da deficiência eu desenvolvi a telassemia. Eu acho que é isso a pronúncia certa, eu não sei direito. Gente, isso está errado. A telassemia é uma doença e deficiência de SSPD é outra coisa. A deficiência de SSPD não causa telassemia, cara, e nem anemia falciforme, nenhum outro distúrbio no sangue. Não causa, são 2 patologias diferentes. Aí a pessoa chegar à conclusão de que ela desenvolveu outro problema porque ela tem deficiência, tá errado, tá completamente errado. Tá? A única coisa que um indivíduo de deficiência de SSPD pode desenvolver por ter a deficiência, se não
tiver as restrições respeitadas direitinho, é uma anemia hemolítica crônica, que é onde essa criança esse indivíduo vai desenvolver uma anemia que ela vai ter que tratar o resto da vida, mas que não vai ter cura. É isso que ele pode desenvolver, como também pode desenvolver outros problemas menores, como um problema de cálculo renal, sabe? Que tem cura, que pode tratar. Tá? Assim como pode vir a sobrecarga dos órgãos, né? Você ter um adoecimento do rim ou do fígado que não tem como... O fígado e o rim não conseguem metabolizar as substâncias do corante artificiais, tá? Isso pesa no organismo, isso atrapalha a saúde, o desenvolvimento dos órgãos. Então, a maior razão de você evitar os corantes artificiais não é só para poder causar uma hemólise, é porque não é uma substância que se metaboliza, que se é metabolizada facilmente pelo fígado. Tá? Não tem como, são toxinas. Então, se você não quiser ficar envenenando a criança ou se envenenando, faça a restrição. Evite um mal futuro, sabe? Que pode acontecer com qualquer indivíduo, mesmo que não tenha deficiência de SPD, mas para quem tem a deficiência de SPD, ó, é muito mais fácil adquirir. Então é isso, galera. Resolvi fazer esse vídeo por conta dessa febre em cima... Oi? Posso comer escondidinho? Pode. Esquenta no micro-ondas. Quanto tempo? Ah, vai depender. Bota 1 minuto, vê se continuar frio, coloca mais 1 minuto. Fala, gente, vida de mãe. Então... a gata. Então, assim, eu resolvi por conta de que eu fiz um textozinho lá no grupo e na página, tentando explicar a questão do teste genético, que não é necessário repetir o teste genético se acusar apenas uma mutação, independente se ser variante branda ou se ser mutação severa, não precisa, porque nada muda, não aumenta a restrição, não diminui restrição, nada muda. Segue vida, segue restrições e pronto, tá? A não ser que a criança está muito debilitada, aí a criança vai entrar numa dieta mais apurada, gente, mas isso é independente da variante, tá? É independente da variante. É isso, eu espero que eu tenha ajudado. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem enviar aqui nos comentários, que em breve eu faço novos vídeos.